paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Glória a Deus, como é bom estar aqui com a igreja. Meu querido pastor Samuel, Tião. Tião falou tantas palavras bonitas de mim aqui, irmãos. Mas eu confesso para os irmãos que tudo que há de bom em mim é Cristo. As falhas é minha mesmo. Mas, um amigão, Deus abençoe. Queridos, que honra estar aqui com vocês. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu estou na responsabilidade de falar sobre o tema fé e obediência que glorificam a Deus. Então quero que você abra, por gentileza, Hebreus capítulo 11. Provavelmente você já ouviu esse texto. Ainda não? Provavelmente vocês já ouviram esse texto aqui, eu acredito que sim. Mas eu quero falar com vocês sobre o capítulo 11. Nós vamos dividir em três partes. Não vamos ler tudo, mas vocês vão entender o qual é necessário nós entendermos. Nós vamos ler do verso 1 ao 3, depois do 8 ao 10 e depois do 13 ao 16. Mas por hora, neste minuto, basta o verso 1 ao 3. Glória a Deus, achou aí? Amém? Hebreus capítulo 11, verso 1, assim diz a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, ora comigo, em nome de Jesus. Oh Deus, nós somos gratos por mais um dia, Senhor. Oh Espírito Santo, nós temos a convicção que o Senhor nos sustentou, por isso nós estamos aqui. Fala conosco, Pai, nesta noite. Abre os nossos olhos espirituais e o nosso coração. Ensina, exorta e edifica, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando eu penso no livro de Hebreus, eu vejo o quão importante é nós falarmos de uma fé que está completamente ligada à obediência. E é exatamente isso que faz com que nós agradamos a Deus. Você pode ter fé em qualquer coisa, mas quando você tem fé em Cristo e obedece, então você glorifica a Deus. Mas para explicar aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração, eu quero fazer um caminho diferente para te fazer entender o quão precioso é esse texto para a igreja, e ainda mais numa campanha de 12 dias, visando aí os projetos e todo o ano de 2026. Deixa eu dizer uma coisa à igreja. Desde os primórdios, as Escrituras ensinam que a vida do homem, da mulher, é governada pelo interior. Tem um texto muito interessante que a Bíblia diz que do coração procede, e aí nós temos todas as sentenças. A Bíblia também vai dizer que a forma como nós interpretamos a vida molda a maneira que nós caminhamos dentro dela. Isso é interessante, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós andamos por princípios, os princípios acabam que nos abençoando. Se você quebra o princípio, automaticamente o princípio te quebra. Não tem negócio. Então a maneira que você enxerga o hoje, a circunstância que você está vivendo agora, não pode moldar aquilo que você está vendo lá no futuro, ou vai enxergar na sua visão do futuro. A forma como interpretar a vida molda, irmãos. E qual é a maneira de expressar isso? É por palavras. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está. Então é interessante, porque a Bíblia diz em um texto também de Provérbios,
É claro que lá o contexto é bem ruim, mas o texto diz que aquilo que o homem pensa ser, assim ele é. Está certo que lá está dizendo de um homem avarento, que está dando comida para dizer que é bonzinho, mas a Bíblia está dizendo que aquele que pensa ser, ele é, ou seja, ele está pensando em fazer algo, ele vai se tornar aquele algo. Naquele contexto, é coisas ruins. Bom, deixa eu te explicar de uma outra forma. A maneira em que você identifica o seu dia é a maneira que a sua alma vai enxergar as possibilidades de romper esse dia. Se nós pegarmos as nossas palavras, nós vamos perceber que palavra de homem não cria, glória a Deus. Palavra de homem não cria, glória a Deus. Palavra de Deus cria, glória a Deus. Mas a palavra do homem tem poder para moldar a percepção do ambiente e como ele vai enfrentar as coisas. Olha que coisa interessante, é isso que a Bíblia diz. Embora a nossa palavra não crie, embora a nossa palavra não traga a existência, mas ela faz a minha alma interpretar aquela circunstância que eu estou passando. Por exemplo, se nós chegarmos hoje, depois de um dia cansativo de trabalho, chuva, trem para, etc., a gente poderia enumerar uma porção de coisas. Dá partida no carro, não funciona. Oh, Jesus! Aí vai descer do carro, pisa na água, pá, um pé molhado, outro seco. Não sei, a gente podia enumerar muitas coisas. Se você olhar para o seu dia e dizer assim: ah, misericórdia, hoje o meu dia foi um caos, automaticamente a sua alma faz a leitura e diz: seu tempo foi infrutífero, o seu tempo foi jogado fora, foi só cansaço, e não há como solucionar isso. A sua alma vai entender isso. Agora, se você pegar o mesmo dia de trabalho cansativo, sol, chuva, pé na água, carro não funciona, etc., o dinheiro não cai, sei lá, várias coisas, e você chegar no final do dia e dizer assim: hoje o meu dia foi intenso. Opa! Intenso, você abriu margem para a sua alma fazer uma leitura, e a sua alma entendeu: o dia foi intenso, ele foi produtivo, ele foi frutífero. Aleluia! Agora deixa eu voltar à fita. Eu disse que palavra de homem não cria, glória a Deus. Não é porque nós estamos dizendo que o dia foi bom que ele foi bom, de fato. Sim ou não? Vocês lembram de Noemi? Quem encontrava Noemi no meio do caminho, ela dizia a ele: e aí, Noemi, está tudo bem? Ela falava: está tudo bem. Mas quem chegava pertinho dela falava: não está nada bem, meu marido morreu, meus filhos morreram. Então, palavra do homem não cria, mas molda a percepção que nós enxergamos as coisas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Recentemente, um obreiro nosso lá da igreja, para não chegar atrasado no culto, estacionou o carro e entrou para dentro da igreja. No final do culto, ele percebeu que ele trancou a chave dentro do carro. E aí ele veio correndo e falou: pastor, tem como alguém me esperar, porque o meu filho vai trazer a chave lá de Itaquá. Eu falei: a gente espera, filho, fique em paz. Vamos pedir para a irmã Sônia fazer um café para nós, a gente senta aqui e bate um papo. Falou: pastor, me perdoa te dar esse trabalho, pastor, os diáconos já foram embora, o senhor vai ficar. Eu falei: querido, deixa eu te falar uma coisa. O senhor já percebeu que você tem carro para trancar a chave dentro dele? Tudo parte do princípio de como você enxerga as coisas. Sim ou não? Longe de abrir aqui espaço para minhas coisas particulares, mas uma vez eu fui ligar o carro e o carro não funcionou. Aí eu balancei a cabeça e antes de eu soltar uma palavra eu disse: obrigado, Jesus. O Senhor está me ensinando, me dizendo: troca a bateria e pare de reclamar. É só isso. O pneu furou, foi o Satanás. Não, foi só um prego, um parafuso. Vai lá e troca e segue viagem. A maneira que você denomina o seu dia altera o seu ambiente. Isso porque a palavra do homem não cria.
Nós não temos como dizer assim, esse dia vai ser bom e pronto, o dia está bom. Não, não. Mas nós temos como moldar como nós vamos enxergar. Bom, dito isso, agora ao verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Eu quero destacar duas palavras aqui para nós entrarmos e ligar essa introdução com aquilo que Deus colocou no meu coração. A primeira palavra é certeza. A palavra certeza aqui, ela está um sentido de base, de fundamento. Ela é a garantia real. Oh glória! O sentido aqui é um documento jurídico. Glória a Deus. Deixa eu lembrar os senhores que Hebreus foi escrito para um povo cansado, um povo que estava sendo encurralado pelas circunstâncias. A igreja estava sendo pressionada e, embora aparentemente eles não negassem Jesus, mas dentro do seu coração eles queriam voltar às leis de Moisés. E alguém escreve uma carta para eles para dizer assim: olha, vocês não podem viver conforme o ambiente que vocês estão inseridos, porque pelos olhos da fé Deus já preparou algo lá na frente para vocês. Então vocês têm que viver o hoje como quem já viveu o amanhã. Se a fé, se as palavras, embora a palavra do homem, eu tenho muito cuidado de falar isso, porque embora a minha palavra, nossa palavra não cria nada, mas molda a maneira que nós vamos interpretar o dia, a fé ressignifica o ambiente e nos dá força para viver o futuro. Certeza e convicção é o segundo termo. Convicção é o sentido de prova interior, uma evidência que convence a consciência. Ora, quem de nós aqui já comprou uma casa ou um apartamento? Você fica quietinho, não fala para ninguém enquanto você não... Ou você sai dizendo que é seu antes de... Não, você assina e depois você sai e conta a bênção, sim ou não? Agora, quem já comprou um apartamento na planta sabe o que é viver o hoje esperando o amanhã. É didático isso, né? Bom, vamos à frente. Então o texto diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se veem. É importante não confundirmos aqui fé com sentimento. Fé não é sentimento, fé não é emoção. Fé não está ligada ao dia mau, ao dia ruim que eu estou enfrentando. Fé está ligado à promessa que Deus deu a você, e por causa dessa promessa você mata o leão todo dia. Vocês lembram de Benaiá? Um valente de Davi saiu para caçar, encontrou um leão, e se ele não fosse caçar ele ia morrer de fome. Aí ele olha para o leão e fala: agora não, meu irmão, ou é eu ou é você, e hoje eu decidi que é você. E a Bíblia diz que Benaiá sai correndo atrás do leão. Irmãos, eu não sou nenhum especialista, mas estudando assim de forma rasa, quando você vê algo que te amedronta, que te assusta, como uma cobra, um leão, o córtex te envia uma mensagem, puf, que te paralisa. E mesmo você querendo fazer algo, você ainda vai pensar o que vai fazer. Reduz a sua velocidade de resposta. Mas Benaiá viu aquele leão e disse: não, eu tenho uma palavra liberada sobre a minha vida. Aleluia. E a Bíblia diz que Benaiá saiu correndo atrás do leão, e o leão se escondeu dentro de uma caverna, cara, enfiou-se dentro de um buraco. E sabe o que aconteceu com Benaiá? Ele entrou lá dentro do buraco e matou o leão e falou: agora sim. Porque a fé é desse jeito. Vocês lembram de Davi? Estava ali cuidando da ovelha, brem, 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 brem na harpa, vem um urso, pega a ovelha. Davi olhou e falou: opa, essa aí você não vai pegar não, é a ovelha do meu pai.
Eu trabalho em cima da palavra do meu pai. Meu pai diz: proteja as ovelhas, filho. E ele disse: eu vou proteger. Imagine Davi, aleluia, agarrando o urso, abrindo a boca dele e dizendo: solta a ovelha do meu pai. Depois ele conta que veio um leão e abancunhou a ovelha, e ele vai atrás do leão, e ele aperta o pescoço do leão, abre a boca do leão e solta a ovelha do meu pai. Eu tenho uma palavra, e a palavra é essa: cuida da ovelha, e eu vou cuidar das ovelhas. Uma convicção, fé, não está ligado à noite e ao dia triste. Fé, ela é uma certeza teimosa que existe dentro de você. As pessoas que estão ao teu lado às vezes nem acreditam no que vocês estão falando. Vocês lembram de Abraão, não? Sim ou não? Ah, fica em paz, você vai ter filho. A mulher lá atrás fez o quê? Porque nem sempre as pessoas estão no mesmo passo que você. Aqui vai a primeira lição. Deus falou contigo, diga glória a Deus. Primeiro passo: não saia contando para ninguém aquilo que Deus falou para você, porque possa ser que o amiguinho aí do lado simplesmente não está no mesmo nível que você. Aí você vai dizer assim: você sabia que Deus vai fazer isso na minha vida? E o amiguinho, pelo simples fato de não estar no mesmo ritmo que você, diz assim: hahaha, duvido, quero ver. Mas vamos lá. Fé não é imaginar. Fé é confiar no caráter de Deus. Fé é tratar o futuro prometido como certo agora. E acrescento: fé não cria o futuro, mas fé é o acesso para aquilo que Deus já prometeu na sua vida. Fé é a porta para você viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você no ano de 2026. O que nós estamos orando aqui não está sendo criado na campanha de 2026. Embora tudo seja gerado em oração, alimentado em oração, mas Deus já programou a sua bênção, Deus já programou o seu 2026. Que coisa maravilhosa, né? Irmãos, a fé não é esperar algo acontecer, algo dar certo. Oh glória, eu gosto disso, eu gosto. Abraão entrou num lugar lá, um reinado muito bonito. O rei, na hora de ir embora, falou: rapaz, você está meio borocochô, meio pobre, né? Leva alguma coisa aí para você não ficar no meio do caminho aí com fome. Aí Abraão olhou para ele e falou assim: ei, eu não quero nada que é do Senhor, com muito respeito, muito obrigado, porque amanhã, quando Deus me abençoar, tu vai dizer que foi o Senhor que me abençoou. Ah, que convicção é essa, irmão? Não, deixa eu explicar para você. O caba está na pindaíba e o rei está falando: escolhe aí alguma coisa aí, rapaz, para você não passar fome, para você não ficar parado no meio do caminho, os seus animais não morrerem, para sua família não padecer. Ele diz: não, Senhor, eu tenho uma palavra. Eu estou vivendo hoje como se eu estou vivendo hoje o agora, como se eu já tivesse recebido aquilo que Deus falou para mim. Não, mas é só uma cabrinha, rapaz, é só um pedacinho de queijo. Não, quero não, porque amanhã, quando eu tiver um monte de cabra para fazer um monte de queijo, tu vai dizer assim: também fui eu que pus a mão. Irmãos, a promessa não é visível, mas ela já pode governar as nossas decisões. A promessa não é tangível, mas ela afeta as nossas escolhas e prioridades, porque pelos olhos da fé nós estamos enxergando aquilo que Deus colocou em nossas vidas. Nós vamos viver aquilo que Deus preparou para nós. Mas deixa eu ir à frente. O verso 2 diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Antes de partir para esse ponto, fé
é vertice do futuro. Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. O que ele fez? Esperou o Senhor mostrar ou já saiu? Já saiu. Talvez se fosse no dia de hoje, Samuel, alguém ia falar assim: o senhor não tem nenhuma fotinha aí não? O senhor não tem pelo menos um mapa para eu me preparar? Não, ele só obedeceu. Ele simplesmente foi. Porque fé e obediência é vestir-se do futuro. Deus disse: vou fazer, então eu já vou viver como Deus estivesse feito. Não, eu vou ser mais claro. Deus falou que vai abrir a porta, então eu já vou me comportar como quem já passou por ela. Deus falou que vou ter, então eu já vou administrar como alguém que já tem. Rapaz, você olha pro camarada e fala: cara de rico, rapaz. Aí você sai para uma viagem pro camarada, você percebe que ele está lá no final da fila, na esperança de alguém pagar um café para ele, porque as moedas estão contadas. Mas se você olhar para ele, é cara de rico. É porque ele já está vivendo. Aí depois que o mundo não entende o crente. O crente está numa luta danada, uma batalha. Aí você encontra o crente é glória a Deus, irmão. Aleluia. Aí você entra na casa do irmão, o irmão baixa a cabeça, chora. Aí no final da frase ele diz assim: mas Deus está no controle, não é, pastor? Alguém diz: está doendo, mas Deus está no controle. E Deus diz: vai passar, porque você hoje vai viver como quem já recebeu a promessa. Deus já te entregou a promessa. Não precisa você se comportar como alguém que está olhando para o futuro, e quando chegar lá, não. Pastor, Deus falou que eu vou ser pregador. O que eu tenho que fazer? Leia a Bíblia e viva como um pregador. Vamos continuar. Esses homens, eles obtiveram um bom testemunho. Irmãos, isso aqui me fascina. Sabe o que é ter um bom testemunho? Obter um bom testemunho? Eu vou explicar bem simples, bem rápido. É igual Daniel na cova dos leões. A Bíblia diz que Deus olhou lá de cima e não viu culpa em Daniel. É para bater forte no coração, porque quando eu lembro disso eu falo: meu Deus, vou falar igual aquele pastor do Instagram, fala: gente, a gente não é crente não, é. Você já pensou o camarada dentro da cova do leão? Deus olhar lá de cima: olha, se tiver alguma culpa, vamos ver se merece misericórdia. Aí Deus olha e fala: rapaz, aqui não tem culpa nenhuma não. Automaticamente os leões já foram um para lá, o outro acolá. Daniel já deve ter cruzado as pernas, a Bíblia não diz, mas eu fico pensando assim: eu deitaria num leão, mas deixa isso aí para uma outra conversa. O bom testemunho não vê a grandeza dos feitos de Deus, mas vivencia a grandeza que Deus fez. Preste atenção nisso. O bom testemunho não vê aquilo que Deus está fazendo, mas vive o que Deus está fazendo. Glória a Deus. O bom testemunho é a resposta obediente à promessa, aquilo que Deus já te entregou, aquilo que Ele já depositou na sua vida. Esses homens não foram elogiados por serem extraordinariamente obedientes, porque eles eram comuns, homens comuns como nós, como eu e você, com as mesmas agonias. Até um pouquinho pior, porque moravam em tenda, em deserto, e não aceitaram morar em palácio, porque eles esperavam uma cidade feita não por mãos de homens, mas por mão de Deus, é o que o texto vai dizer. O testemunho que glorifica a Deus, igreja, não nasce da performance, não nasce da minha eloquência, não nasce dos meus doutorados, não nasce do meu dinheiro, não nasce do meu emprego. Obrigado por isso, Jesus.
O bom testemunho, viver o poder de Deus, não nasce da minha posição na empresa, não nasce do meu grande escritório, não nasce da minha conta gorda. O bom testemunho nasce da fé em Cristo Jesus. E a partir daí, tudo que Deus coloca em suas mãos é ferramentas de salvação. 2026, nós vamos viver por fé, não por vista, mas por fé. Meu Deus do céu. Toda vez que eu venho aqui, eu confesso para o pastor, eu ainda nem falei isso aqui, eu fui falar para ele ali, ele estava orando, eu falei, não vou perturbar o pastor não, mas eu estou indignado, eu quero orar para que esse cara aqui, pastor, para ele arrumar uma academia maior, vá para um lugar bem bonito, porque a igreja vai crescer. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Eu quero que Deus prepare uma academia de última geração para ele. Igual de Tóquio, que você entra, já, o computador pega o teu rosto e já sabe se você está devendo ou não. Porque nós vamos crescer, irmãos. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Eu separei aqui a palavra formado, só para a gente pensar um pouquinho. Formado aqui é ajustar. Lembra do vaso na mão do olheiro? Glória a Deus. Você está aqui comigo? Dá um glória a Deus. Amém, fiquei feliz. Lembra do vaso da mão do olheiro? Formado, ajustado, é ordenado, é colocado em funcionamento adequado. Veja se a promessa de Deus é pouca coisa. Deus olha para a minha vida, Deus olha para a sua vida, Deus olha para a minha vida, Deus olha para a sua vida, e Ele ajusta todas as coisas a fim de que Ele seja glorificado. Glória a Deus. Ele forma todas as coisas e Ele coloca tudo funcionando adequadamente para que a sua vida atinja o propósito que Ele quer, a fim de que o seu nome seja glorificado. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Está fazendo sentido para vocês, irmãos? Estou indo muito rápido? Glória a Deus. Deus criou o universo visível, mas a realidade espiritual procede o governo de Deus. Então, deixa eu explicar isso aqui. Eu não quero ser filósofo nem nada, mas o tempo é subproduto da eternidade. Lá na glória não tem tempo. O passado, presente e futuro está diante dos olhos de Deus. Aleluia! Deus conhece a minha história, a sua história, assim, pronto. Acho que é assim, ainda demora muito ainda. Acho que é assim, sei lá. Mas Deus conhece. Agora veja que coisa interessante. Por que eu destaquei isso? Porque a fé nos ensina a interpretar o mundo corretamente, de modo que o visível não é absoluto na nossa vida. Ou seja, nós não somos a circunstância que estamos vivendo. Nós não somos e nós não pertencemos à prova que nos alcançou. Obrigado, Jesus. Você não é as circunstâncias adversas, embora ela chega para mim, chega para nós, chega para todos. Mas você não é esse mau pensamento que te vem. Você não é essa situação que você está passando hoje. Você é aquilo que Deus determinou para você. Você é aquilo que Deus preparou para você. Você é aquilo que Deus disse que você é. Você vai para onde a Bíblia diz que você vai. Perceba que existe um padrão. Deus criou o mundo visível com base naquilo que é invisível. Então o meu mundo, o seu mundo não está baseado nas circunstâncias terrenas, mas a nossa fé está baseada em um mundo invisível, que neste momento a palavra está trabalhando no meu e no seu coração.
Enquanto nós estamos ministrando a palavra, enquanto você está ouvindo a palavra, Deus está colocando a sua vida para atingir a promessa que Ele te prometeu para 2026. Glória a Deus. Então agora, quem governa a nossa vida não é o visível. A enchente, o carro quebrado, a falta de dinheiro, o desemprego, a dívida no banco, o cheque que volta, nada, tudo isso aí a gente resolve. O que governa a nossa vida agora é o reino. O que governa a nossa vida agora é o Rei. E o nome dele é Jesus de Nazaré. É Ele quem vai governar o seu 2026. Agora eu vou para o verso 8 e 10. Nós não vamos ler, mas eu vou continuar para você entender aonde eu quero chegar. O texto diz, pela fé, verso 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. A partir do verso 8, a fé para de ser uma definição, segundo o texto, claro. E agora passa a ser ação. Passa a ser obediência. Glória a Deus. A fé verdadeira sempre deságua na obediência, igreja. Toda fé sempre aponta para a obediência. Fé chama obediência. Fé convida a obediência. Glória a Deus. Aleluia. Abraão não tinha um destino claro, mas ele obedeceu. Quem sabe como vai ser o nosso dezembro de 2026? Ninguém. Mas nós vamos obedecer. Nós vamos caminhar na promessa. Aleluia. Abraão não obedeceu porque entendeu tudo. Ele obedeceu porque confiava em quem ele chamou. A ação da fé nos permite não viver conforme naquilo que Deus está mostrando, mas permite viver conforme naquilo que o nosso coração está sendo impactado conforme o Espírito Santo. Isso aqui é demais para a nossa cabeça, demora um tempo para entender isso. Conceber que tudo está preparado, que o Senhor já decretou quem vai, quem fica, quem cresce, quem diminui, quem engorda, quem emagrece. Opa, quem engorda e quem emagrece é parte da ação. Pegou aí ou não? A promessa é comer do bom e do melhor. A ação, vigiar. Sim ou não? O texto revela que quem se veste do futuro não se apega no conforto presente ou nas dificuldades. Deixa eu dizer isso aqui de uma outra forma. Hoje nós estamos em uma época muito abençoada. A tecnologia está crescendo. Alguns estão com medo, outros estão usufruindo da tecnologia. Mas deixa eu tentar ser didático aqui. Esses homens, eles conseguiram ser peregrinos numa terra, na promessa, por causa da promessa de uma terra alheia. O verso 10 diz assim: porque aguardava uma cidade que tem fundamento. O termo aqui, fundamentos, é aquilo que não pode ser abalado. É uma visão do futuro já determinada por Deus. Um comportamento presente vivido já revela aquilo que Deus projetou para eles. E aqui eu extraio a maior lição para nós. Quem sabe para onde vai, suporta o desconforto do caminho. Agora a fé é como se você estivesse aqui, ó. Preste atenção nisso. Aí por um momento você vai lá no futuro e Deus te permite tirar uma selfie daquilo que é seu. Puf! Aí você volta para o dia de hoje. Aí você diz: ah, sim. Obrigado, Jesus, eu vou continuar assim. Aí você guarda aquilo ali, aquela lembrança no seu peito, e você vai caminhando. Espinhos aparecem, chuva aparece, sol aparece, o deserto aparece, mas você tem uma palavra. E você vai marchando. Aí às vezes até a imagem da promessa some, mas a palavra fica.
Agora veja bem, isso aqui é um exemplo clássico didático, mas é exatamente o oposto na vida de Abraão. Sai do seu lugar e vai para a terra que eu vou te mostrar. E o homem está caminhando aqui, ó, e nada da terra ser mostrada, e nada de Deus mostrar, mas ele tinha uma palavra, sim ou não? Agora a fé, ela abre os nossos olhos para que nós possamos, irmãos, acessar aquilo que Deus prometeu para nós. Caminhando para o final, o texto diz que todos esses morreram na fé. Agora tem um termo aqui que me permite toda essa colocação. Tem um texto aqui que me permite tem um termo aqui que me permite toda essa colocação. Vestir-se do futuro, colocar a roupa do futuro. Eu não quero ser aqui pragmático, mas o termo saudaram, o termo que aparece no entre o verso 13 e 16, aspasanomai, significa, irmãos, que esses homens andavam olhando para a promessa, e eles viviam assim: olha, eu estou te vendo, eu estou vendo a minha promessa, eu estou indo aí buscar a minha promessa. Dá para crer nisso? Por isso que onde eles passavam, eles diziam: não, eu sou peregrino, não posso morar aqui não. Faz sentido para vocês? O rei entrava num lugar, o rei falava: fica aqui. Ele falava: não posso. Aí andava 30 quilômetros, armava a tenda, os animais no deserto, porque eles eram peregrinos esperando uma cidade feita pela mão de Deus. Acolher com alegria, abraçar com antecipação, é o que significa que saudaram, cumprimentar. Hoje Deus está liberando uma promessa para nós. Deus está liberando para nós o acesso daquilo que Ele tem para o ano de 2026. E eu quero que você, com os olhos da fé, cumprimente aquilo que Deus já te deu. Eles foram pegos de surpresa, Lucas. Eu vou repetir de novo. Vocês lembram que eles estavam caminhando por uma coisa que eles esperavam, aleluia. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Isso aqui a gente está falando do céu, tá? Por isso que o texto diz: e todos esses morreram sem receber. Não recebeu aqui, mas fechou os olhos e abriu os olhos na eternidade e recebeu lá. Entendeu? Faz sentido para vocês? Mas hoje, eu vou repetir de novo, que é para você pegar bem quentinho no teu coração. Hoje o Senhor está liberando uma promessa pelos olhos da fé. Eu quero que você acene para a sua bênção e diga: eu vou continuar caminhando em 2026. Acolhe com alegria, abraça antecipadamente, vive isso. Eles receberam essa promessa plenamente, mas receberam pela fé. E aqui eu caminho para o final, dizendo que a fé não exige ver para crer, irmão. Ela simplesmente crê no que Deus falou. Aleluia. Glória a Deus. Para nós terminarmos, a fé, por sua vez, é a antecipação garantida daquilo que esperamos. Fé é a vivência da antecipação garantida por Deus daquilo que nós esperamos. Vale a pena ter fé. Fé em quem? Em Cristo. Talvez as coisas não melhorou lá na sua empresa porque você está botando fé no que o encarregado falou. Talvez a sua empresa ainda não cresceu porque você está botando fé em outra coisa a não ser naquilo que Deus mostrou para você. Talvez o seu ministério não floresceu porque você ainda está confiando em si mesmo. Oh, glória! Eu gosto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nos ensina, fala: olha, se esses camaradas aí ficam se gloriando, eu também vou fazer o mesmo. Você até se assusta quando lê isso. Você fala: o quê? Aí ele começa: naufraguei 4 vezes.
Fui chicoteado 2 vezes. Aleluia. Se a gente vai se gloriar é na fraqueza, porque Deus é quem está indo na frente pelejar por nós. Conclusão, irmãos. Em Hebreus capítulo 11, nós temos uma fé que não fica esperando sentado que algo aconteça. Olha que coisa interessante, né? Eu lido com jovens e às vezes você vê Deus liberando uma promessa na vida de um jovem, e aí Deus fala assim: olha, eu vou fazer você prosperar. Aí o que o camarada faz no outro dia? Acorda 10 horas da manhã. Oh Jesus, diga misericórdia. Porque toda promessa exige uma resposta. Amém? Quem quiser vir a mim, tome a sua e siga-me. Toda ação de Deus exige uma resposta. Deus está liberando uma palavra para a igreja. Sabe o que eu lembrei agora? Nem está aqui no esboço, mas eu lembrei quando Deus disse para Moisés: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga o povo que marche. Sabe o que eu entendo com isso? Eu já pesquisei isso para ver se eu estou certo. Eu entendo que a palavra era para marchar, sim ou não? Sim. Se o mar tivesse aberto ou não, o povo ia atravessar para o outro lado, porque Deus deu uma palavra. A palavra era: a ordem é para marchar. Então uns pela fé vê o mar aberto, um pela fé anda por cima das águas, mas todos vão de encontro a Cristo Jesus, que é a nossa maior promessa. Hebreus capítulo 11 não fala de uma fé estática. Lembra de Salmos 1? Anda, para e se assenta, não é isso? Salmos 1? Porque a fé não é estática, nós temos que crescer. Nenhum ser humano foi criado para viver o tempo todo. Mas vamos lá, terminando, irmãos, Hebreus capítulo 11 nos chama para uma fé real. Não é fideísmo. Sabe o que é fideísmo? É uma fé vazia, sem razão. Agora veja que coisa estranha, fé e razão, pastor. Ué, o apóstolo Pedro nos ensinou: esteja pronto para dar razão da sua fé. Glória a Deus. Às vezes você vai chamar alguém e fala assim: vem cá, eu vou te mostrar porque eu estou sofrendo, vem aqui comigo, dá uma olhada lá na frente lá. Aí a pessoa fica assim, falando: não estou vendo nada. Eu falo: então vamos caminhar junto. Aí a pessoa começa a caminhar junto, de repente ela fala: eu estou vendo agora, Senhor. Agora eu estou vendo porque vale a pena. Mas vai ter alguns que vai correr para dentro de casa e vai gritar e vai falar: Senhor, meu Senhor, socorre. O exército está aí na frente. E o profeta vai dizer: ei, espera aí. Se você olhar pelos olhos da circunstância, o exército é muito grande. Aí vem cá, vou te ajudar. Põe esse joelho aí. Botou o joelho no chão, botou a mão na cabecinha do menino e disse: Senhor, oh Senhor, Senhor, abre os olhos do moço, Senhor. Aí terminou aquela oração, irmão. Não tem como não ser uma oração pentecostal, não. Essa não tem, porque só de falar já me deu vontade de... oh glória. O menino abre o olho. E agora, o que você está vendo? Ele fala: agora eu estou vendo carros e carruagens. Não temos, porque maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Aleluia. E você já percebeu como essa palavra termina? Sabe como ela termina? O profeta vai lá. Vem aqui, ô Samuel. Estou terminando, pastor. O profeta vai lá no capitão. Os homens, eles estão cegos, capitão. O povo, o exército está cego. Você é só o ator, tá? Você não está cego, não. É só o... Diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso, é só você é o capitão, eu vou chegar em vocês. Aí o homem chega e fala assim: ó, vocês não estão procurando o profeta, não? Sim. Eu sei onde ele está. Me leva até ele. Me leva até ele. Gruda aqui, nós vamos lá. Aí o profeta leva os inimigos até o rei dele.
Aí o rei fala assim: ah, você é homem de Deus mesmo, pega as espadas, vamos matar eles. Aí o profeta: você não vai matar ninguém, porque não foi você que promoveu a salvação, foi Deus que promoveu a salvação. Você vai alimentá-los, prepara uma mesa e alimenta eles. Dá meia palma assim para o Samuel, assim, ó. Glória a Deus. Prepara uma mesa, não vai matar ninguém. Não foi você que livrou. Agora deu para entender. Prepares uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Às vezes a gente lê esse texto e diz assim: Senhor, pelos olhos da fé eu vejo a minha bênção. E quando aquele dia chegar, o Lucas vai sentar na mesa comigo. Eu falei: tá vendo aí, Lucas? Não, aquela mesa é a mesa da reconciliação, irmãos. Aquela mesa é a mesa, aleluia, do Evangelho. Terminando, 3 lições para nós levarmos para casa. Fé não cria o futuro, mas abre a porta de acesso para você viver aquilo que Deus te deu. Primeira lição. A primeira lição é viver na terra como quem já pertence ao céu. Isso é importante. Ninguém vai entrar no céu se não viver a regra do reino, as leis do reino aqui na terra. Glória a Deus. Sua vida tem um propósito. Tudo que Deus vai acrescentar na sua vida em 2026 é para promover salvação. Glória a Deus. Segunda lição. Peraí. Terminando a última lição. Não permita que a circunstância determine a sua identidade. Glória a Deus. Eu não sei qual momento é que você está entrando em 2026, mas esse momento não é sua identidade. Esse momento não é você. O que Deus tem para você é maior, é melhor, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Segunda lição é obedecer hoje, porque a promessa já decidiu amanhã. Isso aqui é glorioso. Irmãos, caminha não pelo que se vê, mas pelo que Deus já falou, confiando em que o futuro prometido é que governa a sua vida, os seus atos, o seu jeito de comprar, de vender, de negociar, de falar, o seu jeito de tratar a esposa. Dá um glória a Deus. Achei fraquinho. O seu jeito de tratar a esposa, o seu jeito de tratar os maridos, o seu jeito de tratar os filhos. Para o reino não existe perca aceitável. Para o reino existe processos, e nós vamos enfrentá-los e colher, aleluia, mesmo que chorando, mas nós vamos carregar as sementes andando e chorando. Terceira e última lição. Fé é vestir-se do futuro, irmãos. Vista-se do futuro. Sabe quando você coloca uma roupa? Quem já foi num casamento? Aqui todos já foram num casamento, não sim ou não? Você, tirando os homens, tá? Você se arruma meia hora antes pro casamento? Porque os homens eu sei que é capaz mesmo, viu? Ele toma um banho, põe o terno e ele está pronto. Oh, glória, viu? Mas mesmo assim existe um espaço de tempo de translado. Então ninguém vai se preparar faltando 5 minutos para o casamento, porque tem o percurso para chegar lá. Mas você já se veste como alguém que já está no casamento. Quando você vai numa festa de gala, você coloca a roupa de gala, esperando chegar naquele ambiente e usufruir de tudo que aquilo tem para promover na sua vida. E eu quero terminar esta palavra nesta noite para o nosso ano de 2026. Vista-se a sua bênção hoje. Coloque
coloque a roupa, se comporte como tal, e aqui eu digo no bom sentido, com toda a humildade, invista como tal, ande como tal, ó, glória a Deus, no olhar de Cristo, tá, irmão? Em nome de Jesus, porque tem crente que, né, cuidado, não sai assim não, não é isso não, é para agarrar a promessa de Deus. E essa é a palavra que Deus tinha colocado no meu coração e eu transmiti para vocês. Pastor, posso orar com a igreja? Se coloca de pé, irmãos, vamos orar. Teve uma época da minha vida, Tião, que eu olhava para um carro e eu não podia nem comprar a roda de Samuel, do carro. Eu falava, não, mas um dia, Deus vai me dar um trabalho, ó, presta atenção no processo. Um dia, Deus vai me dar um trabalho que vai recompensar dentro daquilo que eu me capacitei, e eu vou ter, ó, preste atenção, que não há milagre vazio. Um dia, Deus vai me dar um trabalho que vai me recompensar por todo o esforço, por tudo que eu estudei, e eu vou poder comprar esse carro. Está vazio ou não? Não. Porque senão Deus pode te dar um carro zero amanhã, mas você não tem condições de bancar o carro zero. Aí daqui a pouco você veio aqui no pastor e falou, pastor, ora porque o devorador entrou na minha casa. Não foi não, devorador não. Foi só uma má administração mesmo. Vai levantar a torre, tem que sentar para calcular. Esse ano de 2026 é ano de avanço. Faça alguma coisa. Eu brinco lá nos irmãos, falo assim, ó, faça um curso de panificação, mas faça alguma coisa. Entre no Senai e faça o curso de pedreiro, mas faça alguma. Não passe 2026 sem se capacitar, porque Deus vai te entregar na medida dos seus esforços. Glória a Deus. Eu quero orar com você e só agradecer, como nossa irmã fez aqui. Eu quero só agradecer, Senhor. Eu quero agradecer, Senhor, pela bênção que o Senhor derramou sobre esta igreja, Pai. Todos os dias, até o dia de hoje, o Senhor tem derramado bênçãos sobre esta casa. E hoje não é diferente. O Senhor tem nos dado fé. O Senhor abre os nossos olhos mais uma vez para enxergar o futuro em Cristo Jesus, para enxergar, ó Pai querido, o que o Senhor tem reservado para nós. Esta igreja te ama, por isso, Senhor, nós entendemos que caminhar por fé é caminhar em Cristo. Nós entendemos que viver as promessas é viver Cristo. Nós entendemos que colher as promessas é colher Cristo. Nós entendemos que ter sucesso é ter sucesso em Cristo. Nós entendemos que prosperar é prosperar em Cristo. Nós entendemos que avançar é avançar por meio de Cristo. Nós entendemos que alongar as tendas é alongar por causa de Cristo. Nós entendemos, ó Pai, que vamos conquistar. Nós vamos conquistar porque Cristo já conquistou o primeiro. Tudo está garantido em Cristo. E nós vamos caminhar em fé, crescendo na graça e no conhecimento, e colhendo, aleluia, a colheita em Cristo Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia. Tem fé aí? Que 2026 realmente possamos viver essa palavra, estar nela, tomar posse daquilo que Deus tem já preparado para mim e para você. Que o medo, que a dúvida não possa ser o ladrão da nossa vitória. Pastor, mas na hora de fraqueza, palavra. Só para a gente fechar aqui, eu me lembrei de uma palavra que eu ouvi algum tempo atrás, e que um membro reclamava com alguém na igreja, dizendo: olha, não aguento mais ouvir o pastor pregando aí, toda vez pregando isso daí, tem coisa que eu nem me lembro que ele pregou. Aí o outro irmão olhou para ele: rapaz,
Você se lembra do que você almoçou o ano passado? Ele falou: lógico que eu não me lembro. Não me lembro nem de ontem, quase. Então, você não lembra do almoço que a sua esposa fez o ano passado, mas foi aquele almoço, foi aquele jantar que te sustentou até aqui. Cada vez que você recebe uma palavra, por mais simples que pareça, ela está te fortalecendo, e você dá mais um passo. Amanhã você vai dar mais um passo, depois da manhã você vai dar mais um passo, e daqui a pouco você vai estar vivendo a sua promessa, vai estar vivendo o que Deus já tem preparado para a sua vida. Continue caminhando, continue se alimentando do pão da vida, continue bebendo da água viva do Senhor. Quando Elias comeu aquele pão lá na caverna, a Bíblia diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Diga para o teu irmão: come mais pão. Come mais pão, porque longa é a sua jornada ainda. Longa é a sua jornada ainda. Come pão, bebe água, porque longa ainda é a tua jornada. Essa palavra vai te sustentar e vai te levar para o alvo. Diga para alguém com todo carinho assim: não vacila não, viu? Vacilão, não vacila não. O Lucas começou dizendo o que sobre a palavra? Obediência. A sua vitória está na obediência, não está na rebeldia, não está no queixo duro, está na obediência. Enquanto você for obediência, Deus vai prover e vai gerar fé no seu coração. Amém? Aplauda Jesus mais uma vez. Obrigado, pastor Lucas, que deixou a igreja, a nossa querida e amada igreja do Miguel Badra, para nos abençoar aqui. A Jessiquinha, as heranças, né? A igreja amada, nossos obreiros do Miguel Badra lá. Irmãos, diga para alguém: foi um prazer enorme ter você aqui hoje. E diga para ele aí: agosto está no bolso. Fala para o teu irmão: agosto já está aqui, ó. Agosto já está guardado. Eu já estou, vou usar a palavra que o pastor Lucas falou: já tirei uma selfie de agosto. E lá em agosto, adivinha? Eu sou mais do que vitorioso em agosto. Quem é mais do que vitorioso lá em agosto já? Eita nós! Deus é maravilhoso. Toma posse desta palavra.